oficialmente agora, ótima noite. Muito obrigado pela presença, aos professores Tony, Guilherme, Valquíria, muito obrigado pela parceria de sempre e espero trazer hoje aqui algumas contribuições para fortalecer vocês para o ENAD. Como bem colocou aqui o Matheus, ele fez uma pergunta interessante. Hoje é o nosso segundo encontro, né? Então, estamos começando aí uma rodada muito interessante aí de encontros, sempre pensando em fortalecer vocês para o ENAD. E a demanda que vem hoje, ela vem especificamente sobre modelos de gestão, mais precisamente de uma unidade específica que é estrutura e ambiente das organizações. Então, é fazer um resgate do que está acontecendo no ENAD, um foco, por exemplo, nessa UC. E eu busquei aqui, eu peguei alguns exemplos do que aconteceu em 2015, em 2018, que mais precisamente foi quando aconteceu o ENAD da área de gestão, né, da área de administração, da área de ciências contábeis, da área de ciências econômicas e etc. Então, algumas palavras são fundamentais. Por exemplo, nós vamos ouvir bastante a palavra contingencialidade. Contingencialidade, além de teoria geral da administração e comunicação. Então, o que eu pego? Eu faço uma conexão do plano de ensino, das questões que aparecem e como eles solicitam essas questões. E acreditem, boa parte das questões mais, vamos dizer assim, né, um apelo mais histórico, que conta um pouquinho a história da administração, elas acontecem já na parte discursiva, com um número bem significativo aí de pontos para a gente. Deixa eu compartilhar aqui então minha tela. Nesse exato momento, perco aqui o contato de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Opa, muita gentileza. Maravilha. Então, como que a vida nossa vai começar? Vamos trazer, então, a parte das contribuições das principais abordagens da administração. O nosso foco aqui, por exemplo, temos aqui 7 personagens, né? Frederick Taylor, Henry Ford, Henry Fayol, Max Weber, Elton Mayo, Amitai Etzioni e Taishi Ono. O Taylor, ele está na abordagem, a abordagem científica. Henry Fayol, Henry Ford também. Já Henry Fayol, ele está na teoria clássica. Max Weber contribui com a burocracia. Elton Mayo, escola das relações humanas. Amitai Etzioni, um dos principais expoentes da teoria estruturalista. E Taishi Ono, que liderou o movimento do sistema Toyota de produção. Aonde que isso aparece, por exemplo, no nosso plano de ensino? Aparece logo nos primeiros tópicos geradores. Quais as principais contribuições das teorias gerais? É o primeiro tópico gerador na UC de estruturas e ambientes das organizações. Então, o que nós buscamos aqui com essa UC? Identificar técnica e contextualizar a evolução das teorias da gestão, bem como diferenciar o seu modelo humanístico e estruturalista nas organizações. Wendel, E como que... Oi? Você está passando algum slide? Não passou? Agora foi. Agora está indo. Estou em qual? Estava em branco, estava todinho em branco. Continua branco aqui? Não, agora já está aparecendo. Opa, perdão.
Agora está todinho branco. Todinho branco de novo? É. Agora está normal. Já estou na questão? Não, você está no tópico geradores. Nossa, e eu tô aqui, para mim está aparecendo a questão, mas Está branco aqui, está todinho branco. deixa eu fechar minha câmera, ver se melhora para a gente. Né? Agora apareceu. Só vou deixar vou deixar aqui meu rostinho fechado, ver se melhora. Peço Mas eu acho que não é isso, desculpa. não. Valeu, Tony. Faltava um enter. Aí você deu enter, foi. Uhum. Voltando lá. Todos vêm agora? Carregando. Carregou? Aí. Oi. Opa, maravilha. Bom, essa aqui é uma das questões discursivas que chegaram no ENAD de 2018, né? Um componente já específico, mas discursivo. E olha, ela já vale em 10 pontos. E ela traz o nome aqui, métodos tayloristas. O que são os métodos tayloristas? O Taylor, o foco dele era supervisão elementar, métodos baseados em procedimentos científicos. Então, o Taylor, ele visava o quê? Maximizar a produção, né? Produzir do melhor jeito possível, mas, ao mesmo tempo, não cansar os trabalhadores, mas garantir que eles trabalhassem o máximo possível. É com o Taylor que surge, por exemplo, o que nós entendemos como produção em série, produção em paralelo. O Taylor, ele pensava, temos que garantir a máxima prosperidade ao trabalhador, mas, ao mesmo tempo, a máxima prosperidade ao empregador. E olha que interessante, a reflexão vem de Peter Drucker, né? Vem de Peter Drucker, o melhor de Peter Drucker, que para muitos também é considerado o pai da administração. Então, essa primeira questão, ela tem um foco tanto em gestão da produção, gestão de operações, mas um comparativo com o método taylorista. Um segundo exemplo de questão, essa também, ela traz o quê? As organizações, elas vêm sendo influenciadas ao longo do tempo. E ela pede que o aluno leia o enunciado, entenda o enunciado e escolha aquela que descreve corretamente a corrente teórica mais adequada. O que ele traz? Escola burocrática, abordagem das relações humanas, escola comportamentalista, aqui nós trazemos o behaviorismo, né? A escola clássica e abordagem contingencial. Aliás, a palavra contingencial é uma das que mais apareceram no ENAD, tanto o ENAD de 2015 quanto de 2018. Foi muito solicitado reflexões sobre a abordagem contingencial nas organizações. E o que é interessante? Depois aqui eu vou deixar para vocês o link aonde vocês podem acessar todas as provas que aconteceram de 2018 e 2015 e os seus respectivos gabaritos. Mas o que é interessante aqui?
Nessas duas primeiras questões, nós já fomos diretamente aonde? Nas primeiras escolas, nas primeiras escolas da administração. Todo mundo está vendo aqui a questão 16? Ainda não, ainda. Deve estar carregando. Ainda carregando. Foi. Foi. Ah, voltou no anterior. Voltou no anterior. Será que foi? Será que não foi? Eu sugiro que você coloque no módulo de apresentação, aí você compartilha. Sai do compartilhamento de tela. Estão vendo aqui agora? Não, tá sem compartilhar. Não. Tira o compartilhamento de tela. Opa, perdão. Lá em cima. Isso. Põe no módulo de apresentação o slide que você está querendo mostrar, põe no módulo de apresentação, aí compartilha ele com a apresentação. Aí vai dar certo. Ainda, se você quiser, eu baixei aqui. Se você quiser, eu compartilho a minha tela. Ah, Guilherme, se você puder fazer essa gentileza. Pode ser? Pode. Você é um amor. Um segundo. Foi? Ok. Obrigado, Guilherme. Você foi muito generoso. Esse slide aqui mesmo, mestre? Perfeito. Bom, é esse mesmo. E aqui o que nós temos já nesse slide? Ele traz para uma reflexão já mais contemporânea, né? Mas ele também traz o papel de um gerente comercial, ou seja, alguém que está diretamente relacionado à prospecção. E essa é uma questão daquela lá que nós estamos acostumados a ver nas nossas maravilhosas A2, asserção-razão. Né? Duas asserções, e se uma justifica a outra. E o que ele está colocando aqui? A palavra é mapeamento de contingência. Contingência, nós podemos trazer aqui os recursos finitos, limitados. As empresas hoje, elas precisam estar diretamente preocupadas com a escassez e não com o não desperdício. Ela precisa estar preocupada em ganhar vantagens competitivas. E como que ela faz isso? Otimizando recursos, não gastando aquilo que não é necessário. Então, essa primeira leva aí de questões, ela tem esse foco mais nas primeiras abordagens, nas primeiras escolas da administração. Vimos Taylor, a administração clássica, vimos uma outra questão que pede para vocês refletirem sobre se ela é enquadrado em administração, em burocracia, em abordagem contingencial, em escola das relações humanas, em escola clássica. E agora nós temos aqui um exemplo já de uma reflexão falando do papel do gestor, do gerente. Guilherme, você pode passar por gentileza? Claro. E ainda, você me permite, né? Acho que isso é legal destacar também Claro. com todos os discentes, né? Como que esse princípio da escola de contingência é um princípio que perdura até hoje, né? Quando a gente pega desde os pilares econômicos, os pilares da gestão, de alocação de recursos escassos, no fim das contas, gerir é sempre tomar decisão, né? Falar o que, nem que seja ao dizer no que você não está priorizando.
né? Ou seja, quem não prioriza nada não tem estratégia, né? Não tem planejamento. Então, é claro que aqui o foco é entender um pouquinho dessa visão clássica, né, da evolução das escolas de administração, mas que parte desses princípios, por mais que eles possam ter uma nova roupagem, né, eles vão perdurar ao longo né, de várias outras abordagens. Perdão te interromper, né? Sabe que o Perfeito. professor, quando está aqui, Não, uma hora muito pelo aguenta só querer contrário. falar, né? Adoramos bate-bola. Escutei a E voz do Tony da detalhe, Valkyrie e ó, falei, eu quero falar Guilherme, também. olha que interessante. A próxima questão, ela não é propriamente relacionada à gestão, mas sim ao direito. Essa C que nós trabalhamos é a feliz combinação da gestão com o direito empresarial. E veio aqui uma reflexão de empresas que hoje precisam se preocupar muito com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E é o que aborda aqui a questão, transações fraudulentas, e que a empresa, então, começa a ter essa preocupação. E isso já é abordado logo também no primeiro tópico gerador da unidade de estruturas e ambientes das organizações. Você pode só compartilhar, voltando ali no primeiro slide, terceiro slide, Guilherme, por gentileza? Para riba. Isso. Mais um para baixo. Isso. Bom, é aqui o... Não, é aquele mesmo. É aquele mesmo. Exatamente, que são os tópicos geradores que nos remetem àquela questão. O que está envolvido nas teorias gerais do direito empresarial. Nós trazemos, primeiramente, uma introdução ao direito empresarial, como ele se constituiu ao longo do tempo, e caminhamos, evidentemente, até o Código Civil de 2002 e passamos algumas pinceladas. E a LGPD faz parte dessas primeiras pinceladas. Então, é importante. LGPD muito provavelmente cai. Assim como um dos grandes expoentes desses que nós citamos, cai. E eu posso falar assim, não é que cai, despenca. É muito provável que você não tenha apenas uma questão, você tenha mais questões relacionadas a esses pensadores. E também é provável que a questão não seja apenas a de múltipla escolha. É muito provável que tenha questões discursivas. Guilherme San, pau na máquina lá. Isso. Obrigado. Mais uma, mais uma. Maravilha. Aqui, o que é interessante? Olha, eles trazem uma reflexão sobre a teoria da matemática. Quando falamos em teoria da matemática, a gente já imagina, poxa vida, já é logo conta. Não. Teoria da matemática, ela traz aí um forte amparo, por exemplo, é muito usada até na unidade curricular de tomada de decisão. Ela tem um ponto muito importante, mas aqui o que ela chama atenção? Aonde que foram buscar a referência? Aonde que foram buscar esse texto? Um livro de teoria geral da administração. Ou seja, o ENAD valoriza muito conteúdos relacionados à teoria geral da administração. Então, dica, leiam os livros, por exemplo, que não esse do Andrade, mas o do Maximiano ou do Chiavenato, aquele que mais agradar a leitura. Nós adotamos o do Maximiano na unidade curricular de estruturas e ambientes das organizações, mas o Chiavenato também é um clássico. E é importante dominar, pelo menos transversalmente, as principais teorias, dentre elas a teoria da matemática. Pode mandar mais um, Guilherme Sam. Outro assunto que não cai, despenca, é comunicação.
Nossa, já pode mandar aqui a primeira. Onde nós vemos a comunicação nos tópicos geradores? É a comunicação organizacional. Então, por exemplo, é a comunicação como base das relações, tanto interna, no ambiente da organização, o ambiente interno, quanto externa. A relação fora, seja não só com fornecedores, não só com clientes, mas com todo o ecossistema da empresa. Pode seguir, Guilherme, por gentileza? Por exemplo, uma primeira que aparece, ele já vem tratando do quê? Do ambiente organizacional. E ele já faz aqui as conexões, o contato com clientes, o contato com parceiros comerciais, o contato por colaboradores, e ele enfatiza os meios de comunicação. E ele aqui, no caso, eu não coloquei, mas ele coloca 3 asserções e ele pede para você avaliar quais são as verdadeiras, quais delas estão corretas. Novamente, um modelo também que é muito utilizado na nossa A2, ou seja, a nossa A2 prepara vocês também para o estilo de questões que é solicitado no ENAD. Pode seguir, por gentileza, Guilherme? A próxima aqui, olha, a questão 19, ela é mais interessante para o ser de tomada de decisão. Ela já vem aqui trazendo aqui alguns exemplos de sistemas da informação. Porém, a questão 20, ela traz novamente a comunicação no ambiente organizacional. Ou seja, o que ela faz também a conexão, evidentemente, com sistemas de informações, né, de sistemas de suporte à tomada de decisão executiva, sistemas de tomada de decisão empresarial e sistemas de tomada de decisão de processos. Ela faz conexões, por exemplo, entre as diversas possibilidades. Aqui eu já estou juntando comunicação com sistema de informação. E o ENAD, ele combina muitas vezes 2 ou mais teorias em uma mesma questão. Então, precisamos estar atentos. Aqui, o que ele pede? Olha, sempre tenha atenção. Quando falamos de comunicação, nós falamos de emissor, de receptor, de mensagem, e nós falamos também das diversas possibilidades, dos diversos canais. Como que eu estabeleço a comunicação com o meu receptor? Como que ele me dá o respectivo feedback? Detalhe aqui, Valquíria, Tony, Guilherme, a hora que vocês quiserem contribuir, senta a voz. Pode falar, né? Falou e pronto. Gente, assim, quem ainda não estiver no nosso Classroom, eu coloquei aqui novamente no chat, tá? Tanto o código da turma como o link, tá bom? Porque nós vamos, esses materiais não estão disponíveis para vocês, assim como os avisos dos links dos nossos encontros de toda quarta-feira. No finalzinho, eu já falo para vocês qual será o próximo tópico, tá? Para vocês se prepararem. Obrigada. Você me permite mais uma reflexão aqui, né? Acho que você só fala, né, sobre como os desenvolvedores das questões, né, os preparadores, quem toma a decisão aí com relação à ENAD, eles gostam dessas questões que trazem diferentes tópicos, né, dentro de um único tema, né, ou seja, juntando, sendo interdisciplinar dentro da área, né, da área da gestão. Eu acho que vale destacar também que, assim, apesar do nosso curso ele ter essa base, né, e as unidades curriculares facilitam muito com essa ideia do ensino integrado, né, faz parte do papel universitário, do papel acadêmico, né, ou seja, do docente, ou seja, dos alunos, trazerem esses olhares para o seu dia a dia. Né? Isso é uma das coisas mais legais da gente se especializar numa determinada área.
Então, vale a provocação que é feita desde o primeiro semestre, né, pessoal, mas de pegar esses conteúdos que estão sendo discutidos em sala de aula, por mais que específicos que possam parecer em determinado momento, e tentarem olhar no dia a dia de vocês. Pô, vai na padaria? Pô, e como que é o sistema dessa padaria? Né? Como que é feito o controle? Que tipo de sistema será que eles estão utilizando? Será que eles têm uma base, será que eles usam alguma coisa de BI para tomar decisão? Ou será que é uma coisa mais operacional, uma coisa mais antiga, é uma coisa no fio do bigode? Né? É, ou né, vai adentrar um novo espaço, vai entrar no mercado de trabalho, né, dentro da empresa onde você trabalha, ou onde você vai trabalhar, provavelmente você estará, né, em um segmento, né, às vezes em algumas funções específicas, e especialmente se for grande empresa, às vezes a gente fica até alienado, né, sobre como funcionam as outras áreas. Então traga esse olhar para tentar entender como essas coisas funcionam, porque na hora que uma questão como essa aparece, e aí você concatena, né? Olha, o avaliador aqui está querendo trabalhar essas duas abordagens, né? Naturalmente fica muito mais fácil. Né? O Wendel, o Val, se vocês acharam que eu falei muita bobagem, vocês me corrijam. Os alunos também, né? Afinal de contas, quem sabe que eu mais falo bobagem são vocês. Até parece. Imagina. Toda contribuição, né, tão bem-vinda. Wendel, eu tenho uma pergunta aqui no chat da aluna Flávia, uma pergunta bem importante, só para esclarecer aqui para todos, tá? Ela faz a seguinte pergunta, né? Ela é do curso de gestão de RH, né? E aí ela fala se terá temas específicos, né, por curso, né? Então, assim, a pergunta da Flávia é muito importante e para todos vocês, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos trabalhar hoje e o próximo encontro temas que são pertinentes a todos os cursos, tá? Todos os cursos. Então, gestão pertinente a todos os cursos de gestão. Então, também cai esse tipo de pergunta para RH, para logística, para marketing, para contábeis, para administração, para comércio exterior, para RI, economia, enfim, tá? E aí sim, claro, vai chegar um momento onde teremos abordagens mais específicas, tá? Mas por isso que é importante que vocês estejam sempre no nosso Classroom, por isso eu coloquei aqui novamente, porque os links vão ser sempre direcionados lá, tá? Então, hoje é só essa sala mesmo, você está no lugar correto, né? Que ela estava na dúvida, será que eu estou no lugar correto? Tem outro link, né? Então, é isso mesmo, tá? Então, por exemplo, na semana passada, nós falamos sobre as técnicas de interpretação das questões. Então, foi para todo mundo. Hoje, o professor Wendel está fazendo as abordagens de gestão, administração, né? Mas não é para o curso de administração, é para todos os cursos da área de gestão, tá? Aí, por exemplo, já para vocês saberem, vamos dar o spoiler, na próxima quarta, eu estarei abordando o tema de contabilidade geral. Então, não é só para ciências contábeis, né? Porque contabilidade geral também é pertinente para os tecnólogos, para administração, para contabilidade, para economia, né? Aí terão alguns encontros, né? Nós vamos nesses encontros até novembro, tá? Então, terão alguns encontros que será específico para marketing, específico para RH, específico para logística, tá? Então, assim, adorei a pergunta da Flávia, porque aí, né, esclarece para todos. Obrigada, Flávia, por perguntar. Legal. Sem contar que é uma chance de a gente revisar essas coisas, né? Eu, por exemplo, com certeza vou participar do encontro da Val semana que vem. Estou com uma dúvida aqui para emitir uma DARF para imposto de renda. Né? Não será tópico do imposto de renda. Pronto, Wendel, desculpinha aí. Não, imagina. O que é interessante, esse ponto que a Valquíria colocou, ele é fundamental. Existem questões que é comum para todas as provas. É comum. Depois nós entramos nos específicos. Então, hoje nós estamos falando de questões que são muitas vezes comuns. Evidentemente, eu estou trazendo foco para a unidade curricular de estruturas e ambientes das organizações. Tá? Mas, por exemplo, nós encontramos ali conteúdos de tomada de decisão, e pegando já o seu gancho, esqueci até o nome da menina, perdão, peço desculpas. Fábia. Flávia. Por exemplo,
é muito comum ali na parte de recursos humanos, mapeamento por competência. Com certeza. Despenca. Então, muito pertinente a sua questão e também majestosa a contribuição da professora Valquíria. Aliás, a gente está com umas dúvidas de DARF mesmo, né? Então, semana que vem, ó, não percam. Guilherme San. Já pode mandar mais uma? Isso. Agora nós vamos falar do mindset do empreendedor. Então, evidentemente, cai conteúdos de empreendedorismo. Né? Novamente, não é que cai, despenca. Vocês vão encontrar, pelo menos, e na minha opinião, é essa a configuração, pelo menos 2 questões que tenham empreendedor no enunciado. Então, aonde que nós encontramos este tema na unidade curricular e também já vem conectado com uma outra palavrinha fundamental. Já pode ir para o próximo, meu querido? Do tópico gerador, ele traz a palavra empreendedor e muito forte. E essa, ela é clássica, não é, Nath? Inovação. Então, sim, vocês vão ter que discorrer sobre inovação. Sim, é importante entender alguns elementos de inovação. E o que nós percebemos aqui, até dá para já trazer alguns spoilers. O ENAD, muitas vezes, eles usam o próprio manual de Frascrat, o manual da OCDE para trabalhar inovação. É aquela famosa, né? A inovação disruptiva, inovação radical, inovação incremental, mas não vamos dar muitos spoilers aqui, vamos nas questões. Manda para mim, meu querido, mais uma. Perfeito. Então, a questão 32, onde que ela foi? Foi lá para o Japão. Foi falar de uma montadora japonesa. E o que ele traz novamente? Um contexto, um cenário ali mapeado em um parágrafo, e ele pede para você apontar qual inovação foi utilizada, né? Se foi o conhecimento tácito. Por exemplo, quando nós falamos em conhecimento, nós voltamos novamente à questão do desenvolvimento organizacional, da gestão do conhecimento. Conhecimento tácito, conhecimento explícito. O que é o conhecimento tácito? É aquele mais subjetivo, aquele que está na pessoa, é dela, que tem a ver com a experiência, como que ela levou, como que ela adquiriu, como ela internalizou. E o explícito é aquele que já está, né, para todos, na forma de um livro, na forma de um artigo, na forma de uma apresentação, ele já é compartilhado. O explícito, ele pertence ao indivíduo. E aqui nós temos a combinação de inovação e gestão do conhecimento. Olha como os tópicos geradores, na realidade, eles se combinam. Então, estejam preparados para não esperar apenas uma, uma teoria em cada questão. Estejam preparados para 2 ou mais teorias na mesma questão. Por exemplo, ele traz aqui novamente, todas elas, ele traz a questão de como elas se combinam. Inovação radical é aquela clássica do tipo, olha, é quase que uma alteração completa, uma mudança muito significativa no produto ou no serviço. Uma inovação incremental são pequenas alterações, nada muito significativo, mas altera. Melhor. E essa alteração pode ser no produto, pode ser no serviço, mas também pode ser no processo. E uma inovação disruptiva que muda toda uma cultura de consumo. Podemos ir para a próxima, Guilherme San?
Podemos, né? E Ah, só salientar também que quando caem assuntos como inovação, sustentabilidade, estratégia, empreendedorismo, diversidade, né, que muitas vezes são tratadas no dia a dia quase como buzzwords, né? Como está na dúvida, coloca as palavras-chave, né? Ah, quero uma inovação blockchain disruptiva patinete. Repare que, né, dificilmente vai cair uma pergunta: a inovação é importante para a organização? Né? Fale sobre vantagens estratégicas. Né? São coisas mais aplicadas, né? Como, por exemplo, classificação, como, por exemplo, tipo de vantagem competitiva, trade-offs, né? Ou seja, prós e contras, riscos. Né? Questões estão ligeiramente mais complexas. Claro, né? O ENAD, assim como qualquer tipo de prova, ela vai ter um balanceamento de dificuldade de questão, né? Eventualmente você pode dar sorte de cair numa questão fácil dentro desse tema, mas isso é bem improvável, né? Até pelo, né, zeitgeist, né, do nosso curso, né? Perdão, Ana. não, muito bem pertinente. E já caminhamos aqui, por exemplo, para a questão 9, essa aqui foi de 2015, pay-per-view. Pois é, apareceu e, como diz assim, trouxeram uma situação hipotética, só que agora eles trouxeram o quê? Uma solicitação de analise o ambiente, tanto interno quanto externo. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. A nossa famosa matriz SWOT. E dica, caiu mais, né, caiu mais de uma questão em ambas as avaliações, tanto de 2015, tanto de 2018, se referindo a ambiente externo, ambiente interno, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, ou seja, a possibilidade de cair matriz SWOT e, evidentemente, ela sempre vai puxar para a temática do planejamento. E ela faz aí uma contextualização, uma conexão com tomada de decisão de executivo. Né? Nossa, com certeza, né? E é impressionante como os avaliadores, né, eles gostam de trazer questões que estejam no dia a dia, né, na atualidade, ou que sejam peculiares de alguma forma, né? Então, nessa questão ele traz a questão do pay-per-view, mas eu tenho certeza que se ele fizer essa questão esse ano, ele vai querer trazer questões como a negociação dos clubes e campeonatos direto com o YouTube ou com os novos canais de streaming, a criação da liga Exato. esportiva, né? Então você vê que é uma coisa, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Traz esse teu olhar da gestão para coisa do dia a dia. Cara, você gosta de futebol? Então olha qual é a gestão do futebol, como é a governança do futebol. Né? Então, isso que ele traz, né? Ah, legal. Se os clubes fizerem uma liga, se nós fizermos uma análise estratégica de fatores externos, de fatores internos, né? O que pode aparecer num olhar como esse, né? Questão cara de análise, assim, você fala, né, que não cai, despenca. Eu falo assim, né, ó, tem um cheirinho de análise, né? Tem um cheirinho, esse tipo de análise tem Tem, um cheirinho que vai cair de novo, né? O cheirinho tá até meio passando, né? exato. Tem cheiro de idade, parece idade. E detalhe ali que pareceu e é fundamental. Por exemplo, eles colocaram ali smartphones, né? Eram Uhum. 2015, era toda uma realidade de consumo à época. A questão é, qual que é a realidade de consumo hoje? Uhum. Então, fiquem antenados que eles vão fazer essas conexões. Com certeza. Guerra Eles dos vão fazer as conexões streamings. da... Ah, Exatamente. Exatamente. Bora para mais uma, meu querido? outra? Eu já troquei Vamos. aqui. Agora tá nesse da hélice tríplice. Ah, isso. Bom, outra coisa que vai aparecer, que está num debate muito interessante, é a questão da triple hélice, né? O que seria isso? É uma ação, né, onde governo, setor produtivo e universidades atuam para, de uma forma conectada, colaborativa, acelerarem o setor produtivo para fins de
elevar a capacidade produtiva, elevar as vantagens competitivas de um determinado cluster, gerar emprego, ou seja, temos aí um papel de protagonismo da universidade. É a parte de pesquisa, é a parte, né, é o famoso PDI, mas o que me chamou muita atenção nessa questão, que não foi só nessa, eles trazem muitas questões em referência ao ambiente acadêmico, em referência às faculdades e universidades, né? Sempre pedindo, olha, considere esse espaço aqui do aluno, considere a instituição de ensino em ser um ambiente competitivo, né? E aqui, e o seu papel agora como indutora, como agente protagonista do desenvolvimento local. Então, eles trazem várias realidades do papel da universidade. Então, essa e a próxima questão, elas trazem aí uma nova realidade, né, esse conceito de tríplice hélice, ele não é muito novo, né? 2015, ele já estava bombando. 2015 ele já estava bombando. Muitas regiões fazem o seu uso, principalmente lá fora. E o Brasil internalizou, né, tropicalizou esse modelo e vem usando principalmente quando fazemos aí uma perfeita combinação em centros de inovações, em parques tecnológicos, onde nós temos o Estado presente, o setor produtivo presente e as universidades presentes. Então, dica, esperem que eles vão solicitar também para vocês papel da universidade nos seus diferentes cenários, tanto quanto no seu ambiente competitivo, mas também ela como participante, como um elemento fundamental de incremento e de incentivo à cadeia produtiva e ao desenvolvimento econômico. Guilherme Essa? Manda mais um, meu querido. Não é essa questão discursiva 5. Oi? Não está aparecendo a questão discursiva 5? Para mim, eu estou na 25. Isso, questão discursiva. Olha só, aqui o que nós pegamos novamente. Olha a matriz SWOT aqui. Só que agora nós estamos olhando somente o ambiente geral da organização, os seus famosos 6 elementos: tecnologia, demográfico, cultura, econômico, o legal e o político, né? E ele traz aqui um novo elemento: acontecimentos internacionais específicos, né? Nós aqui trazemos o cultural e o social muitas vezes, mas o que chamou a atenção? É uma questão até que ela não tem um enunciado. Ela não tem um enunciado para você dar um tiro já de imediato. Não. Ele coloca para você um ponto, olha, considere essas variáveis no ambiente geral da organização, escolha 3 e disserte, né? Escreva sobre oportunidades e ameaças para as empresas, ou seja, estamos trazendo novamente elementos da matriz SWOT, mas nós estamos somente agora fazendo uma análise do ponto externo. Mas se me permite dar uma bronca gratuita? Oi? Se me permite dar uma bronca gratuita nos alunos? Só porque assim, gente, nossa, não aguento mais SWOT pra lá, SWOT pra cá, meu Deus do céu. Gente, é inacreditável a quantidade de análise SWOT que a gente vê errado ainda, tanto como professor, mas também dentro das empresas, né? Possivelmente por conta da indução que a palavra ameaça e oportunidade leva. Só esquece a tradução, esquece a análise fofa. Pensa,
Análise interna, análise externa. Fator positivo, fator negativo. O que é externo, você não tem controle, você se posiciona, é estratégico, é teoria dos jogos. O que é interno é planejamento, você tem controle, cabe a você a tomar a decisão. Porque é inacreditável como esse tipo de situação, por exemplo, aqui, né? Questões de ameaça e oportunidade. Isso é cenário estratégico. Isso é cenário que a gente se posiciona, mas a gente não tem controle do que vai acontecer. Afinal de contas, a gente não controla os clientes, a gente não controla a concorrente, a gente não controla governo, né? Então, são análises, né, que tem que aparecer. Então, cuidado, né? Bronca gratuita, totalmente desnecessária, professor histérico, né? Mas tá aí, tá falado. Mal feito, feito. Não, perfeito. E novamente faz uma conexão até com outra teoria que também não está aqui explícita, mas ela vem, que é a própria teoria da contingência. E finaliza aqui essa rodada, por exemplo, eles trouxeram novamente aqui o Vale do Silício. Eles não estão fora, né? Então, o que me chama a atenção? Eles normalmente se referem, muitas vezes, a regiões, né? Regiões significativas, regiões que são referências em alguma coisa. Por exemplo, o Vale do Silício é ali que é o berço da tecnologia moderna, né? É ali que estão as principais empresas, as tech do mundo. Tem que considerar o Vale do Silício. E eles têm aqui um novo modelo baseado no quê? Eles trouxeram aqui a palavra novamente, metas, objetivos. Então, novamente, planejamento. Planejamento. É um outro modelo que eles colocaram aqui, um modelo que o Vale do Silício adotou, que foca em objetivos e resultados. Sim, é um modelo, mas eles se remetem a planejamento. Então, fundamental, dominar conteúdos, que quando falamos da matriz SWOT, nós estamos conectando a esse ponto que o Guilherme conectou, planejamento. Antes da construção da matriz, tem uma parte muito importante, o diagnóstico. Então, é provável também que eles solicitem de vocês a análise de um diagnóstico estratégico, que apareceu na questão anterior. É provável que eles peçam o momento seguinte da matriz SWOT, que é o estabelecimento de metas e objetivos. E isso também quando eles não entram diretamente no famoso 5W2H, que é onde você detalha o seu plano de ação. Então, planejamento estratégico, matriz SWOT, diagnóstico, objetivos e metas, grande potencial de aparecer, tanto na discursiva quanto nas de múltipla escolha. Guilherme San, temos mais um tema, ele é rapidinho, só que ele é bem polêmico, que é a cultura, que é a questão da diversidade. Gente, esse tema tem muita questão, tanto nos específicos de todos os cursos, de todos, quanto nas questões que são comuns a todos. Então, tenham convicção, questões relacionadas à diversidade, à cultura organizacional, a clima organizacional, vai cair muito. Não é a questão quantas, com toda a convicção, mais de 2. Agora resta a gente descobrir, né, quantas discursivas, quantas de múltipla escolha, mas vamos trazer aqui alguns exemplos de como eles solicitam isso para vocês. Pode mandar mais uma, Guilherme, por gentileza? Perfeito. Aqui está um exemplo, né? Novamente, olha, questão discursiva, conteúdo, né? Conteúdo comum, mas ela foi retirada de recursos humanos, né? Ou seja, estratégia de gestão de pessoas, mas é um conteúdo que foi comum a todas.
E o que eles trazem? A sua pergunta. Oi? Pergunta da Flávia aí, tá vendo? É um contexto de recursos humanos que é geral. Exatamente. E aonde que eles pegaram aqui? Diversidade cultural. Monolíticas, plurais e multiculturais. E nós temos aí um exemplo que acontece nas nossas unidades, né? O nosso modelo de cultura organizacional que nós temos em todas as instituições da Ânima. E o que ele pede afinal? No final, olha só, olha a pergunta. Com base nos conceitos apresentados de monolíticas, plurais e multiculturais, redija um texto dissertativo acerca do tema benefícios e desafios, valorização da diversidade e mudança da cultura organizacional. Então, eles querem, não é apenas as questões discursivas, eles não necessariamente eles trazem a resposta está no enunciado. Muitas vezes o enunciado ele é apenas um indutor. Você precisa dominar determinados conteúdos e tenham convicção. Cultura organizacional é um tema que vai cair muito, precisa dominar. Pode mandar, Guilherme. Não, eu só ia reforçar as palavras que a Valquíria tanto fez, né, falou tanto na semana passada, né, mas eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, gente. Durante uma prova, a gente responde o que é perguntado, não o que a gente quer, né? Então aqui a gente tem: redija um texto dissertativo acerca dos seguintes temas. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos. Ou seja, não é questão A e questão B. A gente às vezes é induzido ao erro, né? Porque você está acostumado a ver um enunciado, vem lá A e B, então resposta da A, X, resposta da B. Aqui ele está pedindo um texto que tenha essas duas temáticas. Uma temática vale 6 pontos, outra temática vale 4 pontos. Respondeu A, valorização de diversidade cultural é importante. B, proposta de mudança organizacional tem que ser feita com planejamento? É 0. Não respondeu ao que foi solicitado. Acabou. E já vale essa bronca gratuita também para um aí que tá chegando. Valkyria é terrível na hora de corrigir. Não eu. Eu sou tranquilo. Exatamente. A A1, ela é um ensaio fantástico, né? Ela é um momento muito oportuno para essas questões aqui discursivas, né? Elas vão fortalecer vocês para o que se aplica, né? O ENAD também fortalece vocês, tanto para um quanto para o dois. É um modelo ganha-ganha para vocês, fantástico. Guilherme Sam, manda mais uma, por gentileza. Olha lá. Sem contar que essa questão aí é uma questão que assim aborda muitas vertentes. Essa última questão também, puxando o gancho do Guilherme, é uma questão também solicitada em processo seletivo, né? Até para entender qual é o perfil daquele colaborador, o quanto ele está aberto às dimensões culturais, da diversidade. Então, isso não é só uma questão literária, ou só do ENAD, ou só de um contexto de uma UC, isso é uma prática de mercado, né? Exatamente. Fiquem atento aí, galera. E o que é interessante, né, que o que eles trazem, o ENAD, mais de 95%, né, bem significativo, são coisas que estão acontecendo na atualidade. Eles fazem conexões com o dia a dia, eles fazem conexões com algumas práticas organizacionais, eles trazem situações que, evidentemente, aí hipoteticamente, trazem uma realidade do dia a dia, mas esse é o ponto. Eles vão no dia a dia, eles vão no que está acontecendo hoje. Então, cultura organizacional, diversidade, pluralidade, cai muito. E simboliza aqui, olha a questão, né, de investimento na formação. Novamente, a combinação aí de recursos humanos. Novamente, o ponto que a Flávia levantou. E ao final do enunciado, o que ele pergunta?
o que o mercado pensa disso. Então, é o RH não sendo simplesmente um departamento isolado, mas um RH atuando de maneira estratégica, combinando uma atuação com a alta cúpula da empresa, focando no quê? No mercado. Então, e ele traz, evidentemente, aí várias possibilidades aí de resposta, mas o que nós temos que estar atentos aqui? Eles combinam, novamente, né, algumas teorias com práticas do dia a dia e conectam com o mercado. E vai ter muito dessa conexão com o mercado. Manda mais uma, Guilherme San. E só para deixar, aí é mais uma dica, soft skills. O Fórum Econômico Mundial, em 2015 e em 2020, eles produziram um relatório destacando as principais habilidades socioemocionais do profissional do futuro. Ela foi, a primeira versão foi em 2015 e ela foi revisitada em 2020 e confirmado por mais de 750 especialistas do Fórum Econômico Mundial. Então, vale muito a pena dominar cada uma dessas competências, porque eles listam as 10 principais, tanto de 2015 quanto de 2020. E detalhe, soft skills, né? É uma palavra que está muito na moda, é uma palavra que vem sendo discutida muito. Então, a possibilidade deles solicitarem algum item, alguma questão relacionada a soft skills é gigantesco. Pode dar um iterzinho aí, Guilherme San? Aqui estão as habilidades, as top 10. Por exemplo, aqui que foi primeiro em 2015 e se manteve em primeiro em 2020, a habilidade de lidar com situações e problemas complexos, né? São problemas não estruturados, com equipes multidisciplinares, com variáveis indefinidas, dados imprecisos, mas que tem que dar resposta. Então, aqui nós temos a lista das principais habilidades do profissional do futuro. Então, é muito provável, aí a gente coloca nesse ponto também, que por se tratar de um tema que está em evidência, que eles solicitem de vocês soft skills e habilidades de profissional do futuro. Perfeito? Eu acho que passei 5 minutos, né? Valquíria, Tony, Guilherme, fique à vontade para contribuir, para questionar, para apontar, mas a nossa intenção aqui com essa apresentação é mostrar para vocês o que é solicitado em sala de aula, o que os professores estão trabalhando a partir dos tópicos geradores, a partir da ementa, com o que está sendo solicitado no ENAD. Então, essa composição visa fortalecer vocês. Então, entender algumas questões, ver algumas questões, visitar algumas questões, vai fortalecer vocês para a atuação do dia do ENAD, mas também nas nossas avaliações A1 e A2, e também, assim como a professora Valquíria comentou, também vai fortalecer vocês para uma entrevista de emprego, para uma entrevista de promoção, né, para a sua atuação profissional perante a equipe. Queridos, algum ponto? Assim, mas de forma geral, tá? Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhar aqui o nosso class. Esse material, o professor Wendel vai me encaminhar, e aí nós vamos colocar sempre lá no nosso class, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, até para que vocês percebam essa construção e também vão recapitulando, né?
porque a abordagem hoje foi bem ampla, né? Bem ampla mesmo. E aí, de repente, se ficou dúvida, vai em algum termo, né? O professor Wendel falou de vários termos, hoje vários. O professor Guilherme foi dando ali também, né, alguns indicativos. Então, de repente, tal termo ali, né, o professor abordou e não ficou muito claro. Eu não lembro, né? Eu sei que eu vi isso lá na minha UC, mas eu não lembro. Então, né, é importante que vocês, né, usem esse espaço também para relembrar, para perguntar, né, algum conceito, né? Então, aqui, ó, né, como eu coloquei aqui no chat para vocês, já tem lá o código e tudo mais, tá? Então, ó, aqui já tem mais de 120 alunos. Então, assim, falta a galera aqui, né? Então, quem não acessou, acesse. Então, aqui, ó, o material da semana passada, e o professor Tony e também os professores ajudaram muito, nós trabalhamos, que são as técnicas de interpretação, tanto das questões objetivas quanto das questões dissertativas, como leitura de gráficos, leitura de mapas, né? Então, tudo isso nós falamos na semana passada. É um material grande, vocês vão perceber que é um PPT gigante, mas que vocês tenham aí, né, abordagens, não só para o ENAD, gente, eu bato nessa tecla, até fico repetitiva, mas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas está aberto aí concurso para o INSS, está aberto, né? Vai abrir para a Receita Federal no próximo mês. Enfim, né? Então, essas técnicas valem para a vida, né? Não é só para o ENAD, né? Então, o prof. Ainda vai também Já mandei para ti, encaminhar, professora. e aqui eu já, né, terminando a aula, eu já vou colocando aqui, vocês terão todo o material de apoio, né, que possam ajudá-los, tá? Como, né, eu dei um spoiler, na próxima semana eu estarei com vocês também, e todos nós aqui juntos, professor Henrique, professor Guilherme, professor Tony, enfim, né, nós vamos falar mais da contabilidade geral, e lembre, gente, não é para o curso só de contábeis, tá? Contabilidade geral é tema para todas as áreas de gestão de negócio, né? Tanto que vocês têm lá o C de registro, né? Então, e sempre quando fala de contabilidade geral, não é só contabilidade introdutória, tá? A nomenclatura é contabilidade geral, né? Mas ela não é só contabilidade introdutória. Então, ela tem uma abordagem mais ampla e também o tema contabilidade geral, ele pode ter alguns dados específicos num ENAD por exemplo, gestão financeira, um pouquinho diferente de ADM, um pouquinho diferente de contábeis, tá? Então, eu trarei questões de cada curso, tá? Então, não só contabilidade geral para contábeis, mas também contabilidade geral para administração, por exemplo, né? Então, tá? São para todos vocês. Outra coisa importante também que vocês também possam, né, nos interromper e perguntar, tá? Então, eu tenho certeza absoluta que hoje foi tratado vários termos técnicos aqui, o professor ainda foi abordando, colocando os renomes clássicos, pessoal, porque vocês viram lá, né? Ele mostrou lá, acho que foi a primeira ou a segunda questão, né? Então, eles abordam, né, com os clássicos, né, com os criadores daquela teoria. E aí, muitas vezes, aparece lá no enunciado, né, o nome do criador daquela abordagem, daquela teoria, e aí vocês já travam. Ixi, quem é esse moço mesmo? Eu não lembro mais. Quem é Taylor mesmo? Não lembro mais. Quem é mesmo, né? Então, por isso que ele já começou ali, né, a apresentação, até com as fotinhas, achei muito legal. Né? Porque eu acho que as figuras sempre fixam, né? Então, da minha parte, muito mais isso hoje. Doutor Tony, quiser ficar à vontade, que já vamos para os projetos de extensão. Só vamos mudar de link já. Para reforçar também, pessoal, o que a professora Val comentou, que dentro dos. Não tem como a gente. Não tem bala de prata, né? O professor Wendel aqui, a intenção dele foi mostrar como que esses temas vêm sendo abordados nos últimos anos. Isso aqui não foi um crash course, né? Não foi um curso condensado de teoria geral da administração. Ou seja, né, cabe o comportamento ativo de vocês de identificar os pontos que você teve mais estranhamento, um ponto que você até hoje acha que não entendeu,
pergunte para a gente e pergunte também para os seus professores, né? Então, todos nós estamos, os professores que vocês estão tendo outras UCs, né? Puxa, claro, não vai fazer isso no meio da aula, né? Mas puxa ele antes, puxa ele depois da aula, fala, professor, eu estava fazendo treinamento, eu estava estudando aqui para o ENAD, eu vi esse tema aqui, porque na pior das hipóteses, ele vai te orientar, né, sobre como estudar esse tema ou com quem conversar para poder reforçar esses conteúdos. Claro, né? Vai ter questões específicas que, né, muitas vezes um professor, né, nem todos os professores vão saber responder, né, mas estamos todos nós nesse esforço aí para contribuir com a formação de vocês. Exato. Sempre querendo fortalecê-los. Ó, Eu a acho que Fran pediu aqui o link, já coloquei aqui novamente, tá, pessoal? O link do Classroom, coloquei aqui novamente. E também o link da presença, que é fundamental para que vocês tenham as horas no final dos encontros. Tá bom? Por favor, professor Tony, desculpa. Não, acho que é muito importante isso que o Enio falou, Valquíria, o Guilherme. Nós temos que nos ater um pouco a essa questão do ENAD, né? Para vocês, isso vai significar uma representação muito forte, né, no currículo de vocês, né? Então, a intenção é dar um olhar, né, geral de todos os tópicos mais importantes que vão cair, tá? Semana que vem a gente tem a parte de contabilidade, né, com a Val, e temos outros temas importantes também que vão cair, certo, no ENAD. Tem um de conhecimentos gerais, né, que o Charles está preparando, ou seja, a gente já tem os tópicos principais, então ele já está preparando, só precisa encaixar um dia para ele falar de conhecimentos gerais, que também são questões que caem no ENAD, ou seja, vocês têm que estar antenado com questões gerais, de conhecimentos gerais que não tem nada a ver com com o seu curso, mas todos os cursos caem as questões gerais, todos os cursos, independente se é da área de saúde, de direito, de engenharia, de gestão, independente do curso, caem as mesmas questões, tá? Ou seja, de conhecimentos gerais. Então, nós levantamos vários temas, né, com relação a conhecimentos gerais, o professor Charles está preparando esse material, e é muito rico isso daí, ou seja, para a gente ter uma noção do que aconteceu nos últimos 3 anos, que é mais ou menos esse o panorama do ENAD, né? Ele dá uma levantada dos últimos 2, 3 anos e cai sempre questões relacionadas a eventos que aconteceram nos últimos anos, tá? Esperamos que vocês estejam acompanhando esse material, principalmente o material que está no Drive, né? Que dá para acompanhar as aulas, dá para acompanhar todo o material que está sendo disponibilizado. E a semana que vem a gente se vê outra vez, né? Na quarta-feira, mesmo horário, às 19 horas, até umas 8 e pouquinho, a gente está por aqui. Bom. O link será disponibilizado para vocês lá no Classroom, tá, gente? Perfeito. Muito obrigado, gente. Valeu a todos aí pela parceria. Saiam sem esconder a presença, hein, turma? Vou finalizar a gravação aqui.